Essa é a nossa aula de número 3 do curso Desenvolvimento Infantil, onde a gente vem trabalhando, construindo conhecimentos acerca do trabalho desses profissionais de apoio, um trabalho super importante, é realmente aquele apoio, aquele trabalho junto com os professores, e a nossa perspectiva nesse curso é que todos os profissionais, todo mundo que vier fazer esse curso com a gente, desenvolva conhecimentos para também, quem sabe, né, um dia estar na docência, estar trabalhando com as crianças diretamente, no dia a dia, nas rotinas, envolvendo aí tudo que elas necessitarem. E hoje, gente, nós vamos trabalhar um módulo sobre educação inclusiva, tá bom? Já vou aqui compartilhar com vocês o material, está disponível já lá no grupo, tá bom? E aqui uns dias está disponível também no YouTube, na plataforma para vocês acompanharem. Então, gente, a educação inclusiva, ela é um assunto já tratado, né, abordado na educação do nosso país há bastante tempo, há muito tempo se é discutido, e de 2015 para cá a gente tem tido muitas transformações nas escolas, na formação dos professores, dos auxiliares, até da questão da gestão escolar também, por conta da lei, né, da pessoa com deficiência. Essa lei também foi um marco aí nas conquistas das famílias, das crianças com deficiência. Então, hoje, a gente vai trabalhar aqui como objetivos desse momento de aula, nesse momento formativo, é da gente pensar nessa educação como um meio dessa transformação social, onde a gente possa compreender, perceber o movimento de inclusão como ação pedagógica também, como um cumprimento dos direitos das crianças e das famílias, porque qualquer cidadão tem o seu direito de frequentar a escola regular e de ter ali um aparato pedagógico, estrutural, profissional, que lhe garanta participar das aulas, fazer as atividades, levando em consideração, tendo em vista, gente, algumas limitações, algumas questões que muitas vezes envolvem ali a criança, a pessoa com deficiência, né? Hoje a gente precisa também até reconhecer alguns termos sociais, científicos de tratar, de lidar com as crianças e suas famílias, então a gente usa realmente o termo pessoa com deficiência, né? Então hoje a gente vai tentar aqui evidenciar algumas práticas pedagógicas que vão trazer aí uma mediação nesse processo de inclusão, para que a gente pense desde a adaptação, ou seja, desde a chegada dessa criança na escola, no contexto escolar, sua rotina, suas vivências, como isso vai acontecer, gente? Se para as crianças que a gente nomeia, né, que a gente coloca ali, crianças ditas normais, se para essas crianças é feito todo um processo de adaptação, de pensamento, de como vai ser a didática, o ano letivo, para as crianças com deficiências, esse pensamento ele também precisa existir, e muitas vezes ele vai precisar existir ali de uma forma mais particular, né, de acordo com a necessidade de cada criança, de cada família, e isso é muito pertinente nas práticas pedagógicas. Então, hoje a gente pretende entender essa educação inclusiva como um direito dessas crianças, como um dever do Estado, como também ali um dever da família, procurar os direitos dos seus filhos, lutar por esses direitos. Muitas leis, gente, muitas conquistas da educação inclusiva, elas só foram possíveis justamente por isso, porque mães, pais, familiares foram em busca dos direitos dos seus filhos. Então, que a gente saia hoje daqui, desse momento, sabendo, pensando que a escola, enquanto ambiente acolhedor, ela vai ali proporcionar o melhor possível para essas crianças. Então, a gente vai pensar sobre a importância desse acolhimento, pensar quais são os recursos pedagógicos que eu vou poder usar com os meus alunos, pensar em atividades, porque, gente, a deficiência, ela pode limitar em alguns aspectos, mas essa criança, essa pessoa, ela também tem as suas potencialidades dentro de outros campos do seu conhecimento e do seu desenvolvimento. E para nós, educadores, fica a questão da importância da gente
conhecer essas deficiências, saber do que se trata, que características cada deficiência possui. Ah, Flávia, então a gente vai pensar só na deficiência? Claro que não, mas a gente tem sim que reconhecer cientificamente como lidar, né, gente? Então, como é que eu vou lidar com uma criança que tem uma deficiência, se eu nem conheço a deficiência, não procuro saber do que se trata, o que eu posso fazer para ajudar, quais são os melhores recursos. Então, dentro desse desafio da educação inclusiva, eu digo desafio porque muitos de nós, por mais que a gente estude, hoje em dia tem uma vasta coletânea de materiais de estudo, mas a educação inclusiva, ela ainda é um desafio estrutural, um desafio humano de muitas escolas. Então, onde a gente vai pensar que essa inclusão como algo que é de responsabilidade social de todos nós, é algo necessário e fundamental para que essas pessoas, gente, interajam no meio social, convivam e socializem, né? Tenham aí a sua socialização garantida. Até porque essas crianças vão crescer, vão se tornar adolescentes, adultos e vão precisar aí desenvolver habilidades, competências, assim como qualquer um de nós precisa. Então, hoje a gente vai pensar sobre a garantia desses direitos, pensar em recursos, tecnologias assistivas, e quando a gente fala tecnologia, todo mundo já pensa em computador moderno, em coisas relacionadas a essa parte, né, da informática. A gente sabe, sim, que tem essa parte que é bem importante, bem desenvolvida, mas a gente sabe que também não são todas as escolas, não são todas as crianças que têm acesso a essa tecnologia, vamos dizer assim, mais moderna. Então, os professores, eles vão ali para outros direcionamentos, buscando essas tecnologias, esses recursos assistivos em outras esferas. Então, a capacitação, gente, o nosso conhecimento de educador, ela vai ali nos ajudar nessa construção dos recursos, e importante, né? É muito válido que a gente observe se o nosso ambiente de trabalho também se preocupa com a nossa aprendizagem em relação a isso. Eu tenho que pensar se a minha escola também está me dando suporte para que eu trabalhe, né, com as crianças. A questão da diversidade, gente, ela precisa justamente estar pautado nos documentos dessa escola, no projeto político-pedagógico, no regimento dessa escola, no planejamento de aula. Os professores precisam desenvolver atividades adaptadas para essas crianças, pensar sobre como elas vão brincar, interagir, conviver com as demais crianças, certo? E o que é mais importante é que elas se sintam realmente incluídas, realmente aí participantes, né? Participativas. Aqui no nosso material, eu trouxe alguns dados, gente, da lei de inclusão, para que a gente possa entender que existe esse movimento, essas informações, elas muitas vezes podem ser cobradas de vocês numa seleção de alguma escola, num concurso público. Então, eu sempre gosto de trazer algumas informações ali, legislativas, normativas, para a gente discutir também. Então, aqui, ó, desde 2019, né, na última pesquisa aqui que eu consegui pegar para colocar para a gente dar uma olhada, existiam 17 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. E apenas em 2015, gente, só alguns anos aí antes dessa pesquisa, é que foi promulgada, né, foi aceita aí essa lei, a legislação da pessoa com deficiência. Depois deem uma olhadinha, se vocês não têm esse material, você pode baixar gratuitamente pelo Google, tá bom? Então, nos nossos documentos normativos educacionais, na LDB, na BNCC, também vai trazer para a gente reflexões no sentido do atendimento à criança com inclusão. Logo mais abaixo, citei aqui alguns documentos, gente, que foram os pontos de partida para a construção dos documentos que a gente tem hoje, certo? Então, a Declaração de Salamanca, Declaração Mundial sobre a Educação para Todos e a Convenção sobre os Direitos da Criança. Todos esses documentos, eles foram aí marcos, né? Marcaram essa luta pela educação inclusiva. Então, é muito válido que a gente dê uma olhada, uma leitura nesse material, porque aqui a gente vai tratar mais das questões da praticidade do nosso dia a dia,
Claro que lembrando que a teoria, gente, é super importante. Então, aqui, vamos lá, né? O que são as deficiências? Você já parou para pensar o que é que define uma deficiência? O que é você, por exemplo, olhar para mim? Será que você, só olhando para mim, você consegue identificar se eu tenho alguma deficiência, se eu sou uma pessoa que tem deficiência ou não? Então, isso a gente tem que pensar hoje no nosso contexto escolar, porque existem as deficiências visíveis, que são as deficiências aparentes, que você olha para a pessoa e você consegue identificar, e as invisíveis, que são as não aparentes, que hoje, inclusive, existem aí muitas formas da gente identificar as não aparentes, né? Por exemplo, o autismo, TDAH, deficiência intelectual. Hoje as crianças têm o direito de usar aquele colar, né, com o crachá, com a identificação. Então, facilita aí até na sociedade a identificação dessas pessoas, né? Por quê, Flaviana? Porque, por exemplo, se você encontra um deficiente visual na rua, certamente ele vai estar ali utilizando algum aparato que você consegue identificar que aquela pessoa é deficiente. Uma pessoa que tem muitas vezes a deficiência auditiva, ela vai usar aquele aparelhinho aqui, então a gente facilmente já consegue identificar, certo? Então, como é que essas deficiências vão se apresentar no nosso corpo, no nosso aspecto? Nós que trabalhamos com a educação, principalmente com a educação das crianças pequenas, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Com o toque nas crianças, com essa aproximação. A gente sabe que a afetividade na educação infantil é algo de extrema importância. Então, quando a gente lida com as crianças que têm deficiência, a gente precisa mais ainda preparar-se, tentar conhecer, para saber como lidar. Isso é uma forma de amor, gente, de afetividade. Você vai se preparar para você levar para aquela pessoa o que você tem de melhor como profissional e como ser humano também. Então, vamos aqui entender, nomear, tentar se reportar a pessoa da forma mais adequada, conceituar. Hoje, claro que a gente não vai conseguir aqui definir todas as deficiências, mas eu trouxe aquelas que estão mais ali presentes no contexto escolar, no dia a dia das escolas, mas a gente tem também documentações pedagógicas e de cunho científico que trabalham, gente, todas as deficiências. Tem o DSM-5, que é um documento científico, ele é facilmente encontrado na internet também, vocês podem baixar e dar uma lida. Lá é de onde os médicos coletam, né, informações sobre o CID dessa criança. O que é o CID, Flaviana? É aquele número, né, que identifica a deficiência da pessoa no laudo médico ou então na investigação pela qual a criança possa estar passando. Então, aqui a gente vai conceituar o que é uma síndrome, o que é um transtorno, o que é um distúrbio, o que é um déficit, para que a gente possa, aí no nosso dia a dia, saber lidar, saber como tratar e até pensar nas melhores atividades, né, nas melhores formas de lidar com essa criança. Então, eu tentei trazer aqui, gente, alguns conceitos básicos para a gente iniciar, né, essa nossa construção do conhecimento. A minha orientação é que a gente se aprofunde nisso, se aprofunde nesses conceitos, façamos novos cursos, possamos ler materiais onde a gente vai ali se aprofundar, certo? Então, aqui, gente, no conceito de síndrome, o que é síndrome? Vai ser ali um conjunto de fatores, de sinais, né, observáveis, certo? Relacionados a uma determinada causa. Essa causa a gente conversou no módulo 1, né? Falei sobre isso no módulo 1, que nós, profissionais da escola, a gente não tem como diagnosticar, a gente não tem como conversar com os pais querendo já colocar que essa criança tem uma deficiência. Quem vai fazer isso são os profissionais da área da saúde, que a gente pode compreender essas deficiências para melhor trabalhar. Então, a síndrome, como está aqui colocado, é uma deficiência que ela tem um conjunto de características, um conjunto de sinais
Então, aqui eu tentei exemplificar com a síndrome de Down. A síndrome de Down, ela é uma mutação genética, mas facilmente a gente olha, observa para uma pessoa que tem síndrome de Down e a gente consegue identificar pelas características físicas, né? Isso pelo formato do rostinho, da cabeça, do corpinho. E aí é muito importante que a gente compreenda que a gente precisa trabalhar com maturidade, trabalhar realmente com profissionalismo para que a gente não rotule essas crianças pela deficiência. Lembra que eu também citei isso, acho que foi na nossa primeira aula, certo? Aqui, né, passando o nosso material, transtorno. Às vezes a gente quer achar que é tudo a mesma coisa, né? Síndrome, transtorno, distúrbio. Tem pequenas diferenças, né? E às vezes tem crianças, gente, tem pessoas que elas têm comorbidades. O que é comorbidade? É quando a pessoa tem mais de uma deficiência ou que ela, por exemplo, tem síndrome de Down e tem baixa visão, tem uma característica de deficiência visual chamada baixa visão. Então, ela tem uma comorbidade, certo? O transtorno, gente, ele traz no desenvolvimento da pessoa uma inversão da ordem regular, né, do que a gente chamaria, do que a gente costuma chamar de normalidade. Então, o transtorno, ele é algo que, dentro do padrão, a gente vive de padrões, né, de pessoas, em todos os estudos existem, gente, padrões, às vezes a gente quer se distanciar, né, dessa palavra, para que a gente não tente ali colocar todo mundo na mesma caixa, mas, assim, a palavra é essa mesmo, né? Quando algo no desenvolvimento de uma pessoa não está dentro do que é normal, dentro do que é esperado, então essa pessoa, ela desenvolve, ou ela já nasceu com um determinado transtorno. Aqui eu exemplifiquei com o autismo, né, o TDAH, que são aí transtornos a pessoa já nasce com eles, certo? E aí, mais aqui embaixo, eu coloquei o distúrbio, só para a gente entender que o distúrbio, ele é diferente, gente, do transtorno, porque ele vai trazer ali uma alteração, né, de algumas competências, sejam elas físicas, sejam elas mentais, certo? Então, esse distúrbio, às vezes, ele vai ali dificultar, ou então limitar algumas condições de uma rotina de uma pessoa. Tentei trazer aqui como exemplo, por exemplo, o distúrbio alimentar, né? Algumas pessoas que possuem, por exemplo, alergias, possuem aí intolerâncias. Então, essa pessoa ela tem um distúrbio alimentar que não permite que ela faça algo que outras pessoas fazem. É só um exemplo, certo, gente? Existem outros distúrbios mais relacionados também à interação social, à questão de algumas deficiências, né? Na área da medicina, usado até esse termo anormalidade física, por exemplo, quando você nasce com o bracinho mais curto, a perninha. Então, ali foi algum distúrbio no desenvolvimento daquela parte do corpo, né? Então, é interessante que a gente possa só se apropriar das palavras corretas para a gente usar. E aí, aqui, coloquei o déficit, né? O déficit, gente, ele já é uma palavra que se refere a algo que é necessário para o nosso desenvolvimento, mas ali, de repente, a gente tem uma capacidade inferior aos parâmetros, né, como eu já falei, do desenvolvimento que a gente espera na normalidade. Então, muitas crianças que a gente fala que tem, por exemplo, uma dificuldade de aprendizagem, vamos investigar se ela não tem um déficit de atenção, se ela não tem aí um déficit cognitivo, que é o que a gente chama de deficiência intelectual. A gente precisa analisar e, como eu já falei também, ampliar o nosso leque de conhecimentos a respeito disso, certo? Então, aqui só para a gente caracterizar, é fácil, gente, para que nós possamos até no nosso dia a dia conversar, falar com naturalidade sobre as deficiências com os nossos pares. Os nossos pares são os outros professores que trabalham conosco, nossos colegas do dia a dia, então que a gente tente trazer esse vocabulário adequado
quando a gente for falar de um assunto tão delicado, né, tão sensível quanto é a inclusão. Então, aqui, para a gente só caracterizar, as deficiências, elas também se dividem, gente, ali nas áreas do nosso corpo, né? O nosso cérebro, ele tem milhões de comandos, alguns são mistos, outros são separados, uns têm ligações, outros não. O estudo do cérebro é algo bastante relevante, né? Complexo, mas necessário hoje para que a gente possa ali, crescer, né, dentro do que a gente espera saber sobre a aprendizagem, como a gente está lidando aqui com questões de desenvolvimento. Então, aqui, gente, a questão física, da deficiência física, ela vai trazer ali uma alteração parcial ou total de algum segmento do nosso corpo. A deficiência física, a pessoa pode desenvolver ao longo da vida, por um acidente, uma questão ali, uma queda, ou então uma doença degenerativa, e aí vem a deficiência física, que vai estar ali relacionada às questões motoras, né, as questões ali de deslocamento, questões de movimento do corpo. Então, eu coloquei que elas podem ser, né, podem ocorrer por conta de, né, você sofreu um acidente, ficou com uma deficiência física, ou uma lesão neurológica, que também pode acontecer por conta de um acidente, questões neuromusculares, também algumas doenças musculares, se não tratadas, elas desenvolvem, né, deficiências. Tem as questões ortopédicas e as questões de má formação, aí, quando o ser humano já nasce com essa deficiência, certo? A questão sensorial, ela é muito ali interessante na educação infantil, porque na educação infantil a gente quer muito explorar todos os sentidos dos nossos alunos, né? Todos os campos ali de desenvolvimento sensorial, né, gente? Quando a gente fala em sensorial, a gente lembra muito da pele, do tato, mas ele envolve todos os nossos sentidos, né? Então, a deficiência sensorial, ela pode ser a limitação total ou parcial de algum desses órgãos dos sentidos, certo? As deficiências neurológicas, elas são aquelas que trazem um prejuízo, né, diretamente para o funcionamento do sistema nervoso central. Por isso que eu falei da importância da gente entender um pouquinho, gente, da organização do nosso cérebro, o que tem aqui dentro da nossa cabecinha, que não é só ali o cérebro, né? A gente tem o encéfalo todo para compreender, para estudar, e aqui eu trouxe como questões neurológicas, o que se desenvolve às vezes com a questão do passar do tempo, da idade, que é a questão do Alzheimer, né, da esclerose, e hoje a gente está vendo aí a esclerose, gente, na verdade, em pessoas bem jovens. Porém, temos outras características, né, de deficiências neurológicas que também as pessoas já nascem com essa deficiência. Então, é bem importante, gente, que a nossa escola, ela mantenha periodicamente reuniões onde professores, auxiliares, gestão da escola possa conversar sobre esses aspectos, tirar dúvidas dos profissionais. A gente não aprende isso tudo aqui de uma vez, não tem como. Eu estou sempre lendo para poder passar para vocês, estou sempre tirando minhas dúvidas, fazendo as pesquisas, porque como a gente não é da área da saúde, a gente estuda muito a questão do desenvolvimento humano, mas quando a gente chega nessa esfera com palavras científicas, com palavras ali usadas pelos médicos, né, a gente já fica ali, né, opa, não é a minha praia, mas a gente tem que se apropriar disso. E se hoje, por exemplo, eu recebo na minha sala uma criança que precisa do meu suporte, eu vou precisar desse estudo. Não é só receber essa criança, deixa eu ver o laudo dela, deixa eu ver o que ela tem. E eu comentei isso com vocês na aula passada, gente, que a criança vai muito além de um pedaço de papel, né? A criança vai muito além de um laudo médico. Então, que a gente possa ali desenvolver os nossos conhecimentos, certo? As deficiências psicossociais, elas estão relacionadas, gente, ao nosso psicológico, ao nosso desenvolvimento ali pessoal, como a gente consegue conviver socialmente. Então, aqui eu coloquei como exemplo a esquizofrenia, o transtorno bipolar, que caracterizam aí essas questões psicossociais. Tem outras, né, umas bem aí severas, que é bom a gente ler, estudar, mas eu tentei trazer aqui as mais
que chegam mais assim na escola, né, para gente. E o que chega mais para a gente na escola está dentro aqui dessa esfera, gente, das deficiências mentais, intelectuais e os transtornos de desenvolvimento. Eu creio que é o que chega mais para a gente na escola e nós precisamos aí nos apropriar do que acontece com a pessoa que tem essa deficiência, em que ela é afetada, qual é a parte do desenvolvimento dessa pessoa que vai estar ali comprometida com esse desenrolar dessa deficiência. Muitas vezes, gente, os transtornos, né, ou distúrbios, ou seja, qualquer característica de uma deficiência que envolve a mente e o intelecto, ela tem a ver com a cognição, que é a capacidade de aprendizagem. Só que muitas pesquisas, né, inclusive no documento que eu já citei, é apresentado características de pessoas que têm alguns transtornos, né, algumas lesões aí no cérebro, mas que essas pessoas, elas têm uma parte do cérebro que não foi afetada e elas conseguem sim desenvolver capacidades e habilidades da cognição. Então, cada caso é um caso, a gente precisa realmente estudar, analisar e perceber aonde é que a gente vai desenvolver o nosso trabalho. Deficiências múltiplas, gente, como eu já falei, são as pessoas que têm mais de uma deficiência, ou então as comorbidades, como eu citei, tá bom? Aqui eu trouxe um breve relato sobre o autismo, porque é assim, né, gente? Todo mundo está estudando sobre o autismo, as pessoas têm muitas dúvidas sobre autismo, o que é, como caracterizar, todo autista é igual, será? Então, é muito particular, mas só para a gente ter um conceito, só para a gente sair daqui hoje, né? O que é autismo? O autismo, ele é um transtorno global do desenvolvimento. As pessoas já até em alguns cursos a gente chamavam de TGD, né? Que é o transtorno global do desenvolvimento. Que quem é autista já nasce. Quem é autista já nasce, né, gente, com autismo. A criança não vai se tornar autista. Então, os primeiros sintomas vão surgir realmente hoje está bem avançada essa questão da pesquisa e das observações. Então, ali na primeira infância, a gente já começa a perceber alguns comportamentos, né? A dificuldade da interação social, da comunicação, a criança que é muito falada assim, eles vivem no mundinho deles. Né? Então, a gente precisa entender o que é essa expressão que a criança vive no mundo dela, entender quais são as melhores formas de se comunicar com essa criança, de tentar trazer ela para o contexto de interação. E tem muitas atividades que a gente vai desenvolver para construir ali um dia a dia, uma rotina mais adequada. Então, clinicamente, gente, o autismo ele não é considerado uma deficiência, certo? Porém, lá na Lei Brasileira de Inclusão, ele vai estar pautado, ou seja, a pessoa que tem autismo, ela vai ter todos os direitos da pessoa com deficiência, certo? Vamos passar aqui. Nesse momento aqui, eu elenquei, gente, algumas práticas, não são todas, tá? Mas eu elenquei aqui algumas práticas que durante o meu percurso nas formações de professores, eu tenho percebido que as escolas fazem uso dessas práticas e tem trago, né, resultados ali bons, positivos, vamos dizer assim. Tá bom? Então, aqui no pontinho 1, acompanhamento e parceria com a família, isso é fundamental, né, para o atendimento desse aluno. 2, momentos terapêuticos com os profissionais da escola, lembra que eu falei desses momentos da gente pensar, refletir sobre as deficiências, sobre as demandas dessas crianças, para que a gente seja ali formado, capacitado para isso, mas que também, gente, as nossas dificuldades, as nossas frustrações, elas sejam vistas, que a gente seja ouvido, que a gente não trabalhe ali sozinho, isolado dentro da escola. A gente precisa desse apoio.
No pontinho 3, colocamos a questão da adaptação dos ambientes. Às vezes, uma criança que tem autismo, a gente sabe que uma das características é aquela sensibilidade sonora. Então, a gente vai, quando for usar música, colocar ali, né, um volume mais baixo, os barulhos externos, a gente vai tentar ali organizar, ver como se acontecem, por exemplo, atividades fora de sala, eventos na escola, passeios, para que não, para que a gente não pense só nas crianças que não têm deficiência, tá bom? Pontinho 4, adaptação curricular e planejamento. Isso é necessário e também está na lei, gente. Essas crianças, elas têm o direito às atividades adaptadas, né? Por exemplo, uma criança que tem baixa visão, ela provavelmente não vai ver essa letrinha do tamanho que eu estou colocando para a gente. Então, a criança às vezes precisa de uma folha maior, de letras maiores, sentar na frente, uma série de ações que a escola vai propiciar a essa criança. Pontinho 5, eu coloquei a importância da gente estudar temáticos e diversidade de inclusão. Pontinho 6, coloquei que a gente vai pensar no nosso aluno como um ser humano que vai viver ali na coletividade, nas brincadeiras, na interação, porém ele é um ser humano único, né? Cada um ali com as suas características pessoais e individuais, gente. Com ou sem deficiência, a gente vai dar o melhor para os nossos alunos. Pontinho 7, incluir a educação inclusiva como tema de formação dos professores e também, gente, levar essas discussões para as reuniões com as famílias. A escola ela é muito resistente a debater esse tema com todas as famílias, mas isso é necessário e é um direito das crianças, certo? Pontinho 8, avaliação como forma de acompanhar, verificar e fazer as intervenções necessárias, né? Quando a gente fala em intervenção, ela serve para qualquer aluno nosso. Então, se eu estou ali trabalhando e percebo que metade da turma já consegue, por exemplo, identificar as letras do nome e a outra metade ainda não, então eu vou ter que fazer uma intervenção pedagógica para fazer com que os meus alunos avancem nesse conhecimento. Do mesmo jeito, a gente vai pensar em atividades e formatos de avaliação que possam garantir ao aluno com deficiência que ele tenha ali o seu, né, o seu direito, o seu modo de pensar e de agir levado em consideração durante a avaliação. E o ponto 9, gente, eu coloquei sobre a gente pesquisar recursos e materiais didáticos acessíveis, que é a questão da acessibilidade, certo? Eu vou colocar aqui, deixa eu ver onde é que está, só para a gente ver aqui. As questões, gente, dos recursos, certo? Que recursos a gente vai utilizar para lidar com essas crianças, né? Como a gente vai ali trabalhar com essas crianças, tá bom? Gente, eu creio que está no material complementar. Eu vou, assim que a gente concluir aqui, eu ponho no grupo, mas assim, vamos falar um pouquinho sobre os recursos, tá bom? Tava bem aqui, ó. Lembra que eu falei? Deixa eu trazer para cá. Pronto. A importância de garantir aos alunos recursos e tecnologias assistivas. Vou dar um exemplo bem básico. Se eu tenho uma criança, por exemplo, que tem uma questão motora, com certeza a maioria de nós já viu aquelas tesouras adaptadas, lápis adaptados com as borrachinhas para colocar aqui, né, nos dedos do movimento de pinça, para que aquela criança se sinta segura, se sinta participativa. Existem brinquedos, né, gente, de acessibilidade também para crianças com deficiência visual, para crianças também que precisam ali trabalhar a questão motora, a mobilidade. Então, existem esses recursos, livros adaptados também a gente vai ter. Então, assim, é uma série de recursos que a gente vai ali procurar,
pesquisar sobre eles e trazê-los para os nossos alunos, para o nosso dia a dia. A gente não pode esquecer que esses recursos, eles, por exemplo, na escola pública, na escola privada, gente, particularmente no momento eu não sei como tem se dado, né, isso, mas na escola pública tem as salas, né, de AEE, que é o atendimento educacional especializado, e nessas salas a gente vai perceber a presença desses recursos, que são jogos, brincadeiras, atividades ali que acalmam a criança, que vão ali dar aquela sensação de afeto, de parceria daquele adulto que está ali comigo, tentando me auxiliar naquele momento. Então, esses recursos estão na sala do AE, mas eles não precisam ficar só lá. Nós, pedagogas, professores, auxiliares, a gente pode confeccionar os nossos recursos, pode comprar, se for o caso. A escola também tem que ter, né, gente, esse material para que a gente possa trabalhar no dia a dia com as crianças que têm deficiência, certo? Então, aqui, gente, o nosso material de estudos do módulo 3, recursos de tecnologia assistiva. Vou colocar o material no grupo e gravo um videozinho para vocês sobre. Não está aqui nesse material, mas está com certeza no nosso próximo módulo, que é o módulo 4. Lembrando que no próximo módulo nós vamos trabalhar também, gente, as questões de comunicação. Lembra que vocês me pediram, me perguntaram, e eu falei que em algum dos módulos a gente ia tratar sobre isso. Então, no módulo de planejamento, nós vamos pensar justamente no plano comum, no plano diário de todos os dias, no plano adaptado para as crianças da educação inclusiva e nos meios de comunicação, nos meios didáticos, nos recursos que vão ali nos auxiliar nesse período aqui, nesse tempo de estudos e no que a gente vai desenvolver para as nossas crianças, certo? Gente, hoje a nossa discussão foi essa. Vou abrir para as perguntas agora, tá bom? E aí vocês vão levantando a mãozinha e a gente vai conversando. Só um minutinho, por favor.